Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo, essa série discipulado sobre o tema santificação. Na última reflexão, nós trouxemos aqui a urgência e a necessidade de você e eu estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na teologia bíblica e cristã, reconhecemos e identificamos essa carta de Romanos como o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o pensamento do apóstolo Paulo. É talvez a carta mais importante que precisa ser lida, estudada, meditada, revista continuamente. Martinho Lutero dizia em seus escritos que todo dia eu devo ouvir a pregação do Evangelho. E é em Romanos, ouvindo e lendo essa carta, que nós vamos reconhecer quem éramos em Adão, quem somos na nova criação em Cristo e o que seremos em Cristo Jesus naquela grande etapa da glorificação. A obra completa que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia. E é nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos que temos a célebre afirmação no capítulo 3, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. E Romanos 3, 23 nos diz, porque todos pecaram e todos os homens estão separados de Deus. E Deus possibilitou à humanidade um caminho de reencontro com Ele, um caminho de retomada dessa comunhão que foi perdida devido à transgressão do homem em Gênesis 3 em relação a Deus por causa do pecado. E essa transgressão separou o homem de Deus, separou o homem desta comunhão. O espírito do homem já nasce morto em pecado. Morto quer dizer encerrado ali em pecado, em iniquidade e separado de Deus. Mas Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Romanos 6 é um texto muito chave. Nós temos a menção da importância do batismo e da simbologia do batismo em Cristo Jesus. O batismo cristão remete-nos a um significado tríplice da morte do velho Adão, que Cristo morreu em nosso lugar, da sepultura do velho Adão, onde Cristo fora sepultado, fazendo uma análise dramatúrgica de que nós fomos sepultados com ele pelo batismo, num sentido de simbologia. E ao ressuscitar, depois de 3 dias, essa simbologia, Paulo diz que agora nós que fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo pelo batismo, agora nós estamos ressuscitados com Ele pelo batismo. E não vivemos mais nós, mas a nossa velha natureza, mas é Cristo que vive em cada um de nós. Essa nova vida, agora pertencemos a uma nova criação, regidos por um cabeça, Cristo Jesus, governando as nossas vidas e influenciando essa nova criação, porque uma vez Adão influenciava e regia a nossa vida. Esses 2 homens são apontados pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, que você deve meditar. O apóstolo diz que a desobediência de um só homem, Adão, trouxe a morte a todos os homens. Mas o contrário também é verdadeiro. A obediência de um só homem, que é Cristo, que tomou o nosso lugar, matando a nossa velha natureza naquela cruz, trouxe agora a possibilidade de outorgar-nos a justiça de Deus sobre as nossas vidas, a fim de que sejamos justos e santificados e aceitos diante de Deus pelo sacrifício vicário e pela morte de Cristo que tomou o nosso lugar. Estamos aí vivenciando esse mês de outubro que passou, a semana e a época da Reforma Protestante, onde no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um frei agostiniano, apregoou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as teses acerca daquilo que ele aprendeu a partir das Escrituras. E uma das teses bíblicas que ele apontou no século XVI, há 5 séculos atrás, há 520 anos atrás, descobrindo a palavra de Paulo em Romanos capítulo 1 e também no capítulo 10, tomando emprestada a palavra de Abacuque: o justo viverá pela fé.
Somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma das grandes doutrinas. Mas não apenas fomos justificados, somos santificados em Cristo e estamos desenvolvendo em Cristo um processo de santificação. Na verdade, corrigindo, Ele está construindo em nós essa obra da verdadeira santificação, porque é a graça de Deus atuando nas nossas vidas. Romanos 6 nos fala desta importância da nossa identidade que temos em Cristo. Mortos em Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo pelo batismo, vivemos uma nova vida. Só que nos deparamos no capítulo 7 e chegamos a esse grande embate que eu lerei no capítulo 7, verso 14. Então, verso 21, ao querer fazer o bem, diz Paulo, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca, apetites desenfreados, paixões desenfreadas, inclinações terrenas e propensões para o pecado com as suas paixões, cobiças e concupiscências. Mas eu vejo nos meus membros, diz Paulo, outra lei. Que lei é esta? Que se contrapõe à lei de Deus, a lei do pecado. E essa outra lei guerreia contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E Paulo diz uma frase em Romanos 7, verso 27, quando ele reconhece que esta batalha cruenta do pecado, dessa lei do pecado nos meus membros, se contrapõe à lei de Deus perfeita que está em minha mente, mas que eu não consigo cumprir, porque dentro de mim existe essa lei da natureza do pecado. E Paulo diz, miserável homem que sou. No capítulo 7, verso 21, ele diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte, dos grilhões do pecado? Não fique desesperado. Ele entrou em desespero, mas ele já nos dá a resposta por meio da sua retórica na sua carta aos Romanos, no próximo versículo, versículo de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Cristo nós fomos ressuscitados com Ele. Em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos sobre a influência e a égide de Cristo, o cabeça, regendo e guiando o nosso novo coração, recriado pelo seu Espírito. Isso nos mostra que essa lei do pecado que estava em nosso coração, ele morreu e agora estamos livres para casar com um novo marido. A graça de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Agora, este casamento possível por conta de uma viuvez, que o apóstolo Paulo nos fala no próximo capítulo, no mesmo capítulo 7, ele fala desse casamento do pecado com a lei de Deus, mas o pecado morreu, foi morto ali na cruz e a lei de Deus está viúva para casar com um novo marido, o último Adão que rege as nossas vidas e que vai completar a boa obra que ele iniciou a partir desse casamento em nosso coração recriado e regenerado. Deus abençoe a sua vida. Voltaremos a falar ainda sobre esse mesmo texto na nossa próxima aula. Muito obrigado. Leia Romanos capítulo 6, 7 e 8. São capítulos imprescindíveis para a doutrina da salvação e da santificação. Até lá.